Tá, então, o cenário não é dos mais animadores. Eu estou aqui ao lado do economista Fernando Galvão, que vai nos ajudar a entender um pouco mais, inclusive as previsões em torno da recuperação da economia. Fernando Galvão, boa tarde, obrigado por aceitar o convite aqui do Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde a toda a equipe da TV Cidade Verde. Bom, Fernando, olha, nós temos aqui um gráfico que mostra o comportamento do produto interno bruto no Brasil nos últimos anos. Em 2013, nós tivemos um crescimento de 3%. Em 2014, uma queda, um crescimento menor, 0,5%. Em 2015, 3,5% negativos, ou seja, corroeu todo o crescimento de 2013 e 2014. Em 2016, o decréscimo, mais uma vez, do PIB, 3,5%, e uma recuperação tímida. Em 2017, praticamente nada cresceu, 0,1%. Quando é que nós vamos ver esses gráficos finalmente voltarem a subir, Fernando? Joelson, já há um certo tempo, sempre é perguntado, isso sempre está na pauta, quando é que a economia brasileira vai conseguir se recuperar, qual é a capacidade de resiliência da economia brasileira, de ser atingida por uma crise tão abrupta, tão forte, 2015, 2016, e em quanto tempo a gente vai levar para chegar a patamares antes da crise, né? O cenário ele nunca foi tão bom, existem perspectivas mais otimistas, mais pessimistas. Há um certo tempo eu venho adotando uma que aponta para uma recuperação a partir de 2021. Certo. Já vi análises que jogam um pouco mais para frente, 2022, né, projeções para a recuperação da economia brasileira. Agora, Joelson, tem fatores que podem retardar ainda mais. Essa já é de cara a crise com maior período, né, essa recuperação da economia. Essa recessão é a maior de todas. A maior, que está levando mais tempo de recuperação da economia brasileira. Está muito lenta para o que a gente de fato precisa. E isso tem alguns fatores que nos ajudam a compreender isso. O desempenho de uma atividade econômica de um país, ele vai depender, por exemplo, do consumo das famílias, né? Se o consumo ele está muito ativo, aquilo ali puxa as cadeias produtivas, existem mais compras, mais vendas. Se as pessoas estão tendo condição de comprar muito carne, arroz, feijão, comprar carro, isso ajuda a economia a crescer. Isso ajuda a economia a crescer. O que é que limita nesse exato instante? É a alta taxa de desemprego, de desocupação, as pessoas têm menos renda. E se eu tenho menos taxa de emprego, as pessoas têm mais dificuldade de acessar o crédito para o consumo. Então, esses fatores eles baixam a capacidade dessa variável consumo de ser um vetor para uma maior atividade econômica. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente pode destacar são os investimentos privados, né, das empresas, em ampliar suas capacidades produtivas ou em estar criando novas bases produtivas, novos investimentos, certo? Então, só que ao longo do tempo, na economia brasileira, tem se mostrado pequeno, né, ou seja, para a nossa capacidade. As empresas estão reduzindo os investimentos, elas estão crescendo menos ou não estão crescendo. E isso gera menos emprego, gera menos consumo, gera menos crédito. Por que isso acontece? Porque, historicamente, o Brasil usa taxas de juros extremamente elevadas. A gente vem tendo aí, de fato, uma queda nas taxas de juros e hoje elas se encontram num patamar bastante baixo. Agora, outro ponto que retarda os investimentos privados é que o consumo está baixo. Então, se há um enfraquecimento na demanda por produtos e serviços, as empresas elas vão ser mais conservadoras em realizar investimentos que ampliem as suas capacidades produtivas. Elas geralmente vão tentar recompor a sua capacidade ociosa. Ela tem uma capacidade ociosa, né? Vai recompor essa capacidade ociosa para depois de ocupada, aí quem sabe se a demanda puxar, fazer novos investimentos. Então deixa eu ver se eu entendi, Fernando. As pessoas não têm condição de comprar mais pneus, então para que eu vou fabricar mais pneus? Exato. Aí ele vai deixando de investir no crescimento da empresa dele, porque tem muito desemprego, então ele não emprega tanto nessa construção, né? Vai ajustando a essa dinâmica de mercado atual. E quando então, Fernando, que nós vamos ter vamos dizer para o consumidor, olha, o emprego vai voltar,
o movimento do emprego vai melhorar? Quando é que você imagina que isso deva acontecer? Só para dificultar um pouquinho mais as coisas, o governo, um outro vetor de atividade econômica são os gastos do governo, quando destinados para infraestrutura, que expandem a capacidade da economia. A infraestrutura, inclusive, que a iniciativa privada precisa, estrada, de energia, de ferrovia. estrada, de ferrovia, de tudo mais. Mas o governo congelou os gastos por 20 anos na PEC do teto dos gastos. Então, o governo já congelou esse vetor de atividade econômica, que é a capacidade de fazer obras de investimento, de infraestrutura. Então isso foi um erro? Sim, é um erro. É preciso um controle das contas públicas, mas é preciso selecioná-los. A gente já discutiu isso aqui em outros momentos, inclusive, Joelson. O governo pode cortar em custeio, em gastos desnecessários, mas precisa priorizar investimentos que aumentem a capacidade produtiva da economia. Por exemplo, no Piauí nós precisamos de investimentos que sejam capazes de atrair investimentos privados para cá. Então, esse teto de gastos, ele compromete. Se o governo vai manter congelado o orçamento pelos próximos 20 anos, os investimentos em infraestrutura, portos, energias, eles vão estar extremamente comprometidos. Uma alternativa a esse cenário negativo seriam PPPs, as parcerias público-privadas, onde o Estado prepara um ambiente para que investimentos privados entrem e façam investimentos. Essa é uma alternativa neste cenário extremamente complicado e difícil. Uma projeção. Joelson, tem um outro detalhe aí. Foi feita uma reforma trabalhista, foi posta em pauta uma reforma trabalhista e uma terceirização irrestrita. Esses dois movimentos, eles vão fazer com que o Brasil já está experimentando uma taxa de desemprego extremamente alta. E existem estudiosos que dizem que a taxa de desemprego, que aqui, mais ou menos 2014, antes da crise de 2015, a taxa de desemprego ela estava baixa, ou estava na faixa entre 6,2% e 7,5%. Hoje ela está na casa dos 12%. E que a taxa de desemprego vá se acomodar num patamar mais alto, ou seja, a média do desemprego brasileiro, há uma tendência que fique na casa dos 10%. Ou seja, quando melhorar, 9%. vai ficar em 10%. Quando melhorar, não vai estar no mesmo patamar de anteriormente. Assim como o PIB jamais voltará a crescer 7%, 10%. Pode, dependendo de uma série de questões políticas, econômicas e que gerem retorno e capacidade. Você vê estados quebrados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, assim, as finanças públicas em dificuldades. O cenário não é bom, mas nós temos uma oportunidade, que são as próximas eleições. Tá certo. Eu queria agradecer o Fernando Galvão, economista. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Tá aí, então, Fernando Galvão nos ajudando a entender um pouco desse cenário econômico.